Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Primeiro passo, você tem que olhar o caixa, porque se você não tiver o fluxo de caixa, você não é operacional. Você não opera o clube, você não paga as suas contas. Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou, a gente tinha aí umas situações de pendências que a gente não conseguiria terminar o ano. Então, se quer algumas antecipações, eu digo assim, até o final do ano a gente vai resolver todos os problemas que hoje impedem o clube de contratar jogadores, que é o Transfer Ban, que todo mundo já conhece. Né? Já pagou o Transfer Ban, não? Vai acontecer agora até o final do mês. Tá. Então, até o final do mês a gente vai resolver todas as questões que envolvem, e não é um só, né? Sim. Tem mais. Então a gente está resolvendo os problemas que estão acarretando o Transfer Ban no clube. Okay. Né? Em paralelo a isso, também a gente tinha situações de pendências com jogadores. Tá. Eu não quero começar uma temporada com pendências. Então a gente também vai zerar todas essas pendências até o final do ano, para a gente comece 26 zerado. Então, assim, isso tudo é trabalho de fluxo de caixa. Né? Tá. Então, quando você fala assim, você fez a venda do jogador e entrou bastante, aquilo ali é para você terminar o ano, na verdade. Né? E a partir dali é que você... Aí, quando eu digo, o Alisson foi vendido, né? Exatamente, mas se o clube tivesse hoje numa situação financeira saudável, vamos dizer assim, você entra esse recurso, você investe esse recurso em outro asset, né? Em outro ativo pro clube. Nós não estamos nessa situação ainda. Tá. A gente tem que vender ativos para cobrir caixa, para poder terminar o mês, terminar o ano. Sim, pagar o tal do pagar atrasados, etc. Coisas, e aí eu não estou falando nem de dívidas de curto prazo, eu estou falando só de operação do clube, do caixa do clube do dia a dia. Então, a gente começa de manhã todo dia olhando o caixa e gerenciando esse caixa. E aí a gente vai avançando para outras situações. A gente está com uma consultoria super importante, a NSN está conosco, começando um trabalho de identificar e de diagnóstico para depois também nos ajudar em processos de ideias e aí sim entrar mais profundamente em estratégias financeiras. E aí é bom a gente ter uma AAA do nosso lado, nos ajudando a chancelar até alguns produtos financeiros que a gente pode ir ao mercado, como o FDIC, um fundo, enfim, fundos estruturados. Fundo aí os fundos estruturados, isso tudo vai acontecer, né, que a gente precisa. Existe muito, isso é uma coisa também super interessante e é muito do Grêmio, né? Existem empresários, pessoas interessadas em fazer e aportar no Grêmio, né? E ter essa palavra aqui, e o aporte, na verdade, você está emprestando dinheiro. Agora, quando você entra se discute como vai ser pago, né? Só que tanto no meu entendimento como do presidente, a gente quer estruturar formatos e formas deste dinheiro entrar de um jeito que existem regras muito claras de como é que esse dinheiro sai depois. Né? Que é melhor para o clube, esse programa, e melhor para o investidor, que não fica uma coisa personalíssima, né? Quer dizer, olha, o Duda emprestou e agora como é que fica a tua situação? Aí tá lá no balanço do clube, o Duda lá emprestando dinheiro. Né? Então, a gente resolve quando você estrutura fundos, e aí o aporte acontece no fundo e esse fundo administra essa situação perante o clube. Agora, e tendo uma NSChan do teu lado também ajuda muito a você qualificar essas estruturas que a gente vai estar construindo e montando. Então, isso também vai acontecer. Mas no primeiro momento, o que a gente precisa é arrecadar mais, e aí tem uma oportunidade muito grande de você ter mais receita. A gente já está começando a ver situações onde as receitas são mais relevantes do que vinha tendo, né? E a gente consegue ajustar a nossa Podemos receita. dar um zoom nessa frase agora? Então, a gente tem que arrecadar mais, necessariamente. Aí, essa outra parte, talvez você não queira dar o zoom, mas a gente também precisa gastar menos, né? E precisa haver um equilíbrio. Né? E aí o torcedor fica, vai baixar a folha, como é que fica, como é que não fica. Eu acho que, cara, a gente está trazendo gente qualificada para ser mais assertivo e para que a gente possa ter uma eficiência maior no nosso investimento. Eu acho que a relação ela precisa se inverter. Né? Não vou falar de Grêmio agora, nem de nada específico, mas a relação onde você é a quarta, quinta folha, vamos dizer assim, e você termina o campeonato em 11º, precisa se inverter. Né? A maior eficiência é quando você tem a 8ª, 9ª folha e você termina em 4º, 5º lugar. Mas então, em algum momento, assim, né, já que tu entrou em termos de folha e tudo mais, a gente sabe que hoje o plantel do Grêmio tem 37 jogadores, era o que eu tinha ouvido, né? E que a folha está em mais de 20 milhões, eu não vou te precisar.
chegou e aí o Pelaip já, cara, quantos eu tenho que dispensar? É assim que funciona? Assim, a gente... Grosseiro, grosseiramente, a gente entrega um orçamento para o futebol. Quer dizer, eu não indico o jogador, nem indico se gosto mais ou menos. Olha, isso aqui é a folha, esse aqui é o orçamento. E tu pode me dizer o valor que tu liberou para a folha para 26? Não posso dizer. Tá bom. Mas a minha que fusou perguntar. Mas números nunca ajudam em nenhuma negociação. É verdade. Eu prefiro... Eu também acho. Mas não me responde as minhas perguntas. Mas eu acho o seguinte, agora o Pelaip é um craque. O Luiz, que está vindo, nosso treinador, é um craque. O Dutra, craque, muita experiência. Né? Já provou na vinda agora do Luiz. Uhum. Então, assim, essa turma... E o que eu posso dizer pro torcedor, que é o seguinte, a gente vive hoje uma situação, às vezes querem muito comparar com o modelo do Flamengo lá atrás, ou mesmo do Palmeiras, era um outro universo. Assim, não tiro aqui de maneira nenhuma o mérito. O que o Bandeira fez com o grupo lá, e eu conheço muitos dos que estiveram lá, a própria Ernesto esteve lá ajudando na época, mas o Cláudio, o Valim, o Bandeira, junto com o BAP, junto com o Landim, junto com essa turma toda, né, com o Langoni, que é um cara super importante, né, era uma outra realidade de campeonato brasileiro. Quando o Flamengo fez o trabalho e reduziu drasticamente a folha, ele não competia com um Flamengo de 1 bilhão para investir. Entendi. Nem tinha um Palmeiras, nem tinha as SAF, nem tinha... Hoje em dia, me custa muito mais caro eu não ter um sucesso dentro de campo. Então, eu não posso me permitir a ter riscos, muitos riscos, de um descenso, por exemplo, porque isso prejudicaria financeiramente muito. Então, eu preciso criar situações, e aí a saída da situação atual ela se dá de uma forma um pouquinho mais lenta, porque a gente não pode, de uma hora para outra, derrubar a folha para 8 milhões, por exemplo. Entendi. Isso jamais poderia acontecer. Então a gente tem que fazer de um jeito, ou tem que ter Então quando a gente fala que houve uma promessa de campanha, a gente está falando aqui que a gente vai ter um time competitivo. A gente precisa ter um time competitivo em campo. É muito importante que eu me classifique para uma Libertadores, que eu chegue às fases finais de Copas e me coloque em posição de disputar títulos. Uhum. Né? Quer dizer, isso é super importante para as finanças do clube. Agora, a gente precisa ser eficiente. Então você me pergunta assim, o que é o jogador caro? O jogador caro é aquele que eventualmente ganha um salário muito alto e sequer é relacionado. O que ganha um salário muito alto e me resolve dentro de campo, esse não é caro.